Olá, eu sou o Felipe Donato, seja muito bem-vindo ao canal Treino Dieta para Emagrecimento. É um prazer estar falando com vocês novamente. E antes de começar o conteúdo, eu queria pedir para vocês não se esquecerem de se inscreverem no canal, ativem as notificações aí para se atualizarem sobre o que tem de melhor no conteúdo de treinamento para hipertrofia, emagrecimento, condicionamento físico, dieta, para que vocês consigam atingir os resultados que vocês buscam e, mais do que isso, resultados que vocês nunca imaginaram alcançar, tá certo? É um prazer estar aqui com vocês e o conteúdo hoje que a gente vai trabalhar, eu vou fazer uma orientação alimentar com vocês, né? A ideia é dar dicas nutricionais sobre carboidratos, proteínas, gorduras e hidratação para que vocês maximizem os seus resultados, tá certo? É um prazer estar novamente aqui com vocês, aperta o play e vamos nessa jornada juntos aí, tá certo? Bom, vou começar falando dos carboidratos, que geralmente são os que as pessoas mais se interessam, né? Bom, quando a gente fala em carboidrato, pensando em desempenho, pensando em emagrecimento, pensando em hipertrofia, enfim, independente do que é o seu objetivo, a gente sempre tem que ter em mente no que se refere à carga glicêmica dos carboidratos, ou índice glicêmico dos carboidratos. O que é isso, Felipe? O índice glicêmico, ou carga glicêmica dos carboidratos, está relacionado ao quão rapidamente esse carboidrato, quando você põe na boca e engole, ele é digerido e absorvido. Então, quanto mais rapidamente esse carboidrato for absorvido, digerido e absorvido pelo seu organismo, maior é o índice glicêmico dele e pior a sua qualidade, tá certo? Então, o ideal é que você consuma carboidratos com índices glicêmicos moderados e baixos. Por que isso, Felipe? Bom, principalmente, ponto fundamental, esse tipo de carboidrato com índice glicêmico mais baixo, ele te dá uma sensação de saciedade por mais tempo. Né? Por quê? Porque ele é mais devagar, né? Vai entrar na sua corrente sanguínea, ele vai ser digerido e mais devagar, vai nutrir as suas células e você vai ter uma sensação de saciedade por mais tempo. Né? Quando você consome carboidratos de índice glicêmico muito rápido, ele gera pico, né, de glicose, você produz um montão de insulina e aí tem uma varredura desse carboidrato e é jogado tudo para dentro da célula rapidamente, aí você sente fome mais rápido. Então vamos supor lá, você está morrendo de fome, ficou em jejum 8 horas, aí você vai lá e come uma maçã, dali 10 minutos você está com fome de novo, 15, por quê? Porque é muito rapidamente digerido e absorvido. Então é isso que você tem que ter em mente, né? Sempre que você for consumir um carboidrato, você faça uma escolha mais inteligente. Você pode baixar na internet índice glicêmico dos carboidratos, joga lá, você vai ter uma tabela e vai te apresentar toda a carga glicêmica de cada um deles, né? Mas de vias de regra de maneira geral, o que atrapalha, né? O que torna o carboidrato com uma carga glicêmica moderada menor, né? Se eles são, por exemplo, integrais, então se você comparar os carboidratos simples com os integrais, os carboidratos integrais, eles sempre terão carga glicêmica mais baixa, né? Por isso que falam que os integrais é mais interessante que os não integrais, né? Uma outra dica, se você for comer algum carboidrato de índice glicêmico alto, o ideal é que você sempre associe com uma gordura ou com uma fibra, né? Porque a gordura e a fibra vão atrapalhar o processo digestivo desse carboidrato, né? Então você vai conseguir fazer com que a absorção seja um pouquinho mais lenta, né? E aí você justamente vai evitar esses picos de desespero de fome, né? E uma coisa que é bastante importante, pessoal, quando vocês forem treinar, geralmente quando as pessoas vão treinar, consomem um carboidrato de absorção mais rápida, né? Ou seja, de índice glicêmico mais alto. Cuidado com o efeito rebote, né? Tem o que a gente chama de hipoglicemia de rebote. É muito comum acontecer principalmente nos períodos da manhã. Eu sempre já presenciei algumas vezes em academia as pessoas tendo esse tipo de evento. Aí as pessoas falam, mas eu comi. Aí você pergunta o que ela comeu, ela dormiu 8 horas e aí comeu meio mamão papai e foi treinar, né? Então, essa glicemia ela não se sustenta por muito tempo. E aí o exercício é hipoglicemiante. E aí você consome um carboidrato desse tipo e gera esse efeito rebote. Então, o somatório disso geralmente é a sensação de desmaio, tontura, né? Perda de força, sudorese, né? Suar frio. E se tem que reverter isso, que em casos mais graves
pode gerar até uma questão aí de convulsão, enfim, leva à morte, né? Hipoglicemia severa. Então, muito cuidado com relação, principalmente horários de treino, muito tempo em jejum, comer um carboidrato simples, principalmente pré-treino, para não gerar um efeito rebote, tá certo? Nesse caso, o ideal é você ir introduzindo durante o treino, de preferência líquido, né? E aí você vai gradativamente absorvendo ao longo do treino, vai bebendo, vai hidratando, associado a um carboidrato, e aí você vai conseguindo manter a glicemia e não ter esse tipo de evento. Tá certo? Tranquilo em relação aos carboidratos? Sem segredos? Vamos para as proteínas então. Proteína também tem muita questão mística aí, né, que envolve proteína. Quais são as quantidades em gramas por quilo de peso, né? Isso varia muito, tá, pessoal? Geralmente, os protocolos eles variam entre 0,8 até 2 gramas por cada quilo de peso que você tem. Vai depender se você está procurando um objetivo de emagrecimento, se você está procurando um objetivo de hipertrofia, se você pretende melhorar o seu desempenho, né, em alguma modalidade, se quer melhorar o seu condicionamento. Isso vai variar muito de acordo com a dieta, né, voltada para que você está e também com a especificidade da periodização do seu treino, né? Nesse momento, você está fazendo um treino mais metabólico, um treino mais tensional, então essas quantidades de proteína vão variar. Mas para você não errar, entre 0,8 e 2 gramas, você está numa margem interessante, tá certo? Tanto de proteínas de origem vegetal como proteínas de origem animal. Se vocês quiserem ser mais assertivos realmente com relação a isso, o ideal é vocês procurarem um nutricionista, né, para que ele consiga te prescrever e associado ao trabalho com um personal trainer, né, um profissional da educação física, eles vão discutir e aí vai alinhando a fase que você está do treinamento com a dieta e as quantidades exatas de proteína. Mas vias de regras entre 0,8 e 2 gramas por quilo de peso, tá? Como eu estava falando, independente da fonte ser de proteína animal ou vegetal, isso pouco importa. Tem uma diferença entre proteína de origem animal e vegetal. As proteínas de origem animal, elas são mais completas, né? Elas têm os aminoácidos, elas são mais ricas em aminoácidos essenciais, que são os BCAAs lá, né? Então, as de origem animal não são tão complexas, tá? Mas você pode consumir ambas. Então, todas as carnes e derivados, né, delas, alimentos de origem animal de maneira geral, né, ovos e esse tipo de coisa. E as de origem vegetal você vai encontrar em grãos, né, feijão, lentilha, grão de bico, a maioria dos grãos e folhas e leguminosas verdes escuras. Então espinafre, agrião, brócolis, tudo que é verde mais escuro tende a ter mais proteínas de origem vegetal. A soja, né, que é um grão também. Então vai muito daquilo que vocês mais gostam de consumir. Mas tenta sempre variar, né? Faz um cálculozinho aí de quanto você pesa, traça uma margem aí, coloca no meio do caminho mais ou menos, né? Você pode fazer uma média aí de 1 grama, 1,2, não faz nem o mínimo nem o máximo, né? Que realmente você vai ter uma facilidade para construir mais massa muscular e evitar catabolismo em alguns momentos se a dieta estiver pobre em carboidrato, tá certo? Gorduras, quando a gente pensa em gordura, a gente fala em gorduras saturadas e insaturadas, né? As boas gorduras e gorduras ruins, as saturadas são as ruins, as insaturadas são as melhores. Só toma cuidado se você estiver num processo de emagrecimento, que a quantidade de caloria em cada grama de gordura é o dobro de proteína e carboidrato. Então não é porque é uma gordura boa que você pode consumir discriminadamente, principalmente se você estiver num processo de emagrecimento, né? Então as gorduras insaturadas, né, como azeite de oliva, as oleaginosas de maneira geral, algumas frutas como abacate, né, as frutas mais gordurosas, são boas fontes de gordura, né? Evita a gordura insaturada, né, gordura industrializada, né, requeijão, manteiga, margarina, esse tipo de gordura industrializada principalmente, né? Cuidado com os alimentos congelados tendem a ter muito sódio e tende a ter muita gordura também, né? Então tomar cuidado com esses processados aí embutidos, tá certo? Para finalizar, eu vou falar da água. Hoje a gente fala em hidratação calculada, então mais ou menos a conta que se faz hoje em dia é de 1 litro de água a cada 20 quilos corporais, né? Então se você pesa 60 quilos, você vai tomar 3 litros de água. Se você pesa 80 quilos,
você vai tomar 4 litros de água. Então, mais ou menos 1 litro a cada 20 quilos, né? Aí você faz uma continha para ver essa quantidade de peso corporal e a quantidade que você precisa de água. Isso vai facilitar bastante, né, a filtração glomerular aí, e você vai fazer bastante xixi. Ou seja, né, você vai desfavorecer a retenção hídrica, né? Retenção que você fica com aquele aspecto, né? O corpo fica inchado, né? A pele não fica grudada, né, no corpo, né? Fica um túrgido assim, né? Então você vai realmente virar um Maria Mijão aí ou uma Maria Mijona, mas vai dar um efeito estético bastante positivo, tá certo? Então faz essa conta aí, vai ao banheiro mais vezes, com certeza absoluta, 1 litro de água a cada 20 quilos corporais, você vai ter um belo aspecto aí, um belo resultado estético, tá certo, pessoal? Bom, vou ficando por aqui, espero ter ajudado com essas dicas nutricionais. Só lembrando que se você quiser uma dieta mais assertiva, procure um nutricionista, né? Aqui a ideia é te dar noções sobre os alimentos de maneira geral, para que você acerte um pouco mais no seu dia a dia e tenha resultados melhores. Peço novamente para você se inscrever no canal, ative as notificações se você gostou do conteúdo e acha que tem amigos profissionais, não profissionais que se interessariam pelo conteúdo. Manda para eles, fala para se inscrever no canal também. Foi um prazer estar com você de novo nesse conteúdo e eu espero revê-lo em breve na semana que vem, tá certo? Eu deixo o meu grande abraço em nome da equipe do canal e a gente vai se vendo por aqui. Um abração, bons treinos e boa dieta.